Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, seu casamento, seus entes queridos, seus vizinhos, enfim. Que Deus faça de você um instrumento das suas bênçãos, onde quer que você for. Esse é o desejo de Deus para você. E esse é o meu desejo também. E isso é possível. É possível porque quando a gente tem a promessa de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando nós temos essa promessa dentro de nós, então tornamo-nos verdadeiramente como uma fonte, como uma luz para iluminar aqueles que estão nas trevas, uma fonte para saciar a sede dos sedentos. Então, o projeto de Deus para você, a vontade de Deus para você, é que você seja a própria bênção. E quando você é a própria bênção, olha só o texto que nós lemos ontem e se aplica na sua vida. Olha só esse texto, por favor. Quando Deus diz assim, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quer dizer, quando você é a própria bênção, o que você pensa de bom, obviamente, vai acontecer. E como você determinar, assim se efetuará na sua vida. Quer dizer, você pode projetar os seus sonhos, você pode projetar o seu 2020 para ser uma bênção na sua vida. Não, é claro que você não vai ter os caminhos floridos, nem eu, nem ninguém nesse mundo. Basta viver nesse mundo para a gente ter problemas. A gente não precisa ser o problema, nem causar problemas. Se a gente viver no mundo já é problema. Mas, quando você recebe o Espírito do Senhor dos Exércitos, você se torna a própria bênção, quer dizer, dentro de você a luz, a vida, a paz, a alegria. E ainda que do lado de fora haja guerra, ainda que do lado de fora haja conflitos, não importa. Se você está ou se você é a própria bênção, se você é o próprio instrumento de Deus, onde quer que você esteja, então você vai enfrentar suas lutas, seus problemas de cabeça erguida e vai vencê-las todas, porque essa é a vontade de Deus. Afinal de contas, o Espírito Santo vem para fazer morada dentro de nós e nos guiar a toda a verdade, Ainda que o mundo viva na mentira, aquele que tem o Espírito de Deus anda na verdade, porque o Espírito da verdade guia-o
a essa verdade. Então, amiga e amigo, Deus quer fazer isso com você. Ele quer fazer você instrumento da sua glória, para que as outras pessoas que estão junto de você sejam beneficiadas e todos vejam que o Senhor é Deus e que Ele está com você. Nós vamos assistir testemunhos das maravilhas de Deus, testemunhos da glória de Deus, testemunhos de gente que um dia, que era a própria maldição, tornaram-se a própria bênção por terem sido cheias do Espírito Santo. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Mara, eu tenho 43 anos, eu sou comerciante e moro na cidade da Praia Grande. Eu nasci em um berço evangélico e os princípios da palavra de Deus eu sempre conheci. Mas assim, eu conhecia, mas não praticava. Eu ia ali para cumprir tabela, né? Como uma religiosa. Eu ia na igreja aos domingos, na quarta-feira à noite, não via a hora da reunião terminar. Eu falava palavrão, de 10 palavras, 10 era palavrão. E eu tinha 2, 3 namorados ao mesmo tempo, uma vida de prostituição, hipócrita, mentirosa, né? Era só uma aparência, era uma máscara. E na igreja eu conheci uma pessoa. Então, como eu vivia todos esses problemas, eu tinha essa vida toda destruída, eu pensei, ele é a chance de me tirar desse buraco, né? Logo que eu casei, logo nasceu o primeiro filho. E depois eu tive mais 2. Passaram-se uns 3 meses, ele já começou a se isolar. E eu percebia que ele ficava muito tempo vendo filmes na televisão e trancado no quarto na internet. E eu não fazia ideia dos sites que ele acessava, porque todas as vezes que eu perguntava, ele falava que ele estava trabalhando e que as crianças incomodavam o trabalho dele. E aí nessa época eu conheci uma senhora mais experiente e ela falou assim, Mara, observa, porque tem homens que eles têm vício de pornografia na internet e eles vivem uma vida virtual com outras mulheres. Aí eu falei, então é isso, porque eu não tenho vida íntima com ele. A gente não tem relacionamento nenhum, são 2 estranhos dentro de casa. Então é pornografia, eu sempre desconfiei. E eu lembro que nesse dia ele levantou cedo, eu arrumei as crianças para ir para a escola. Aí quando eu cheguei na sala da minha casa, tinha uns 12 policiais, Polícia Federal, com aquele colete de fuzil. Tinha esses hackers, né, que eles já tinham acessado todo o computador dele, já sabia tudo que tinha lá. E aí ele perguntou para mim, a senhora nunca desconfiou? Aí eu falei, doutor, nós não temos vida de marido e mulher. Eu vivo com ele na mesma casa, mas eu cuido das crianças e ele passa muito tempo no computador. Então eu desconfio sim que seja pornografia com mulheres, né? Aí ele falou, é pornografia, mas não é com mulher, é com criança. Ele, numa situação, tinha aquelas câmeras webcam e ele foi e se masturbou na frente da câmera e a criança viu e chamou o pai. Então o pai, na hora, gravou e levou para a delegacia da cidade. Aí eu lembro que ele ainda falou assim, eu não vou mostrar as imagens para a senhora porque é muito constrangedor. Eu sei que naquela hora, assim, eu sabia que tinha chão embaixo de mim, mas eu não sentia o chão. Eu não sentia o meu corpo. Então, assim, o computador estava com tudo, todo esse material de pornografia, de pedofilia. Passaram 4 dias. No domingo,
A minha casa parecia, eu com 3 crianças dentro de casa, parecia que o inferno abriu as portas assim, entrou o inferno lá dentro. Eu queria sair correndo dali. E eu lembro que chegou domingo, ele tinha me contado tudo, e ele ficava, eu ia fazendo as coisas, ele ficava olhando para a direção de uma escada que eu tinha lá nos fundos, uma escada que vai para o telhado. E eu falei para ele assim, que eu ia na igreja, que eu precisava ir na igreja. Quando eu voltei, quem me trouxe foi a irmã do pastor. E quando eu entrei, a porta estava tudo aberto, a casa toda acesa e tinha cartas pela sala toda. Aí quando eu vi as cartas que eu li, aí eu já entrei. Aí quando eu entrei, ele nessa escada que ele ficou o tempo todo olhando, ele se enforcou ali. Então quando eu entrei com as crianças, ele já estava morto. E eu lembro que nessa hora, o meu desespero era fazer ele voltar, porque eu sabia que ele não tinha salvação. Teve um detalhe, 4 horas antes dele morrer, dele se suicidar, foi um pouquinho antes de eu ir para a igreja. E ele falou assim para mim, não era ele. Hoje eu sei que não era ele, a voz dele mudou e o semblante. E ele falou assim, você vai criar os meus filhos em qualquer igreja, menos na Universal. E eu não entendi, porque a gente não era da Universal, não tinha por que ele me falar aquilo. Só que aquilo foi assim, foi um tiro no pé, porque não era ele falando comigo. E porque que aquilo que estava ali não quer que eu vá para esse lugar. E a minha vizinha, ela me chamava para ir e eu admirava a força que ela tinha. Ela me falava da fogueira santa. E quando o meu esposo morreu, ele tinha deixado um seguro. Então eu tinha uma parte desse seguro, era a única coisa que eu tinha, que eu pensava assim, nisso eu não posso mexer. Isso aí, se meu filho ficar doente, era como aquilo ali era a minha dependência, era a minha segurança. Na hora uma voz falou assim, eu quero aquele valor do seguro. E eu nunca tinha ido na Universal. Eu achava que Fogueira Santa, eles faziam uma fogueira em cima do altar e queimavam as coisas lá. Eu achava que isso que era Fogueira Santa. Eu cheguei na Universal, eu lembro, foi numa terça-feira. Aí quando eu cheguei na igreja, o pastor não entendeu nada. Eu contei a minha história para ele e uma coisa que eu percebi, que me chamou a atenção, todas as outras igrejas que eu contei a minha história, o pastor chorava junto comigo. E esse aí, ele nem sentou. Ele ouviu minha história em pé e me passou a fé. Aí ele falou assim, a senhora quer voltar à noite e vai entender o que é a Fogueira Santa. Aí eu falei, não, eu quero agora, eu já vim decidida. Aí eu lembro que eu assinei o cheque, entreguei, eu falei, eu só quero um envelope. Aí eu subi o altar, ele fez a oração e quando eu desci do altar, olha, eu estava viúva, com 3 filhos, eu não tinha nada, mas eu já não era a mesma pessoa, eu já desci com força para lutar. Eu tinha conhecido uma senhora que eu sabia que ela tinha o Espírito Santo e eu queria aquilo que ela tinha. E eu lembro que eu abri um jejum com uma amiga e aí eu estava orando dentro do quarto, estava ajoelhada orando. E aí ali eu sei que o Espírito de Deus entrou dentro de mim. E mesmo eu tendo feito tudo que eu fiz, ele me aceitou do jeito que eu era. E aí depois desse dia, nunca mais eu tive medo, nunca mais. Eu sabia que
acontecesse o que podia vir, o que fosse, eu ia enfrentar tudo. E Deus era comigo. Então, quando a gente ouve que é o nosso maior tesouro, é o nosso maior tesouro. Eu posso perder tudo, menos o Espírito Santo. Hoje eu tenho uma família abençoada. E o meu próprio filho falava assim: mãe, ninguém vai te querer, porque você já está ficando velha com 3 filhos, quem vai querer você? Então assim, mas eu não colocava aquilo dentro de mim. Eu buscava Deus e eu pensava assim, em algum lugar tem alguém que Deus também quer abençoar e um dia a gente vai se encontrar. E no altar eu encontrei a resposta. Tenho um relacionamento com meu esposo, a gente não tem nada escondido, não existe senha mais para nada, né? Tudo é às claras. O altar fez muito mais, não se compara. E o que Deus pedir eu vou entregar, porque só no altar eu ia poder encontrar e ter tudo que eu tenho hoje. Ninguém poderia fazer para mim o que o altar fez. Agora, em janeiro, o Bispo Macedo e demais bispos de todo o mundo subirão o Monte Sinai, levando os pedidos de milhares de pessoas para este lugar sagrado, onde Deus desceu. Se você ainda não preparou o seu pedido e deseja participar da maior campanha de transformação de vida, dia 31 de dezembro será a última oportunidade que você terá neste ano de subir ao altar e enviar o seu pedido ao Monte Sinai. A mesma maravilha que aconteceu neste lugar acontecerá em 2020 também na vida dos que creem. Iniciaremos o novo ano, fazendo uma aliança com Deus para que essa seja a década da força. Vigília da virada de década. Dia 31, das 22 horas à meia-noite 15, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Maria Aparecida Evangelista de Azevedo, eu sou advogada. Eu conheci a igreja depois de uma vida muito sofrida, de uma vida difícil que o meu pai proporcionava para a família, né? Agressões nós sofríamos verbal. Gritava, porque eu acho que para ele se resguardar da vida que ele tinha fora de casa, ele era autoritário, era uma pessoa brava, né? Os maus tratos eram assim, verbais, porque ele chegava em casa, todo mundo parava o que estava fazendo, não tinha assim um ambiente saudável, né? Fui carregando essas situações, essas mágoas, mas mesmo assim eu estudava. Comecei a fazer uma faculdade, não tinha ainda um trabalho, porque eu fiz uma faculdade com a ajuda do meu pai, enfrentando muitas, situações que achava que não fosse nem concluir o curso, porque não tinha condição de pagar mensalidade, pagava com sacrifício, mas assim eu concluí o curso de Direito. Eu cresci fechada, uma pessoa fechada, que sempre gostei de lidar só comigo. Então eu não abria o que eu sentia para as pessoas, ao invés de eu me relacionar com os outros, eu me fechava mais e chorava demais. Eu chorava por qualquer motivo, por tudo e por nada, ou mesmo algo que eu quisesse, não alcançasse, frustrações, tudo me frustrava. Doente, não tínhamos mais onde morar, porque tive que devolver o apartamento onde nós morávamos. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, através da televisão. Levou a família toda para a igreja. Eu, minha irmã, inclusive o meu pai. Comecei a entender o que era a fé. Mesmo sem um trabalho que tivesse um rendimento, eu aprendi a ser dizimista.
Aprendi a me lançar nos propósitos, inclusive nas fogueiras santas, porque eu vi que haveria possibilidade para eu mudar minha vida. E eu comecei a sacrificar na fogueira santa. O meu primeiro sacrifício, hoje seria equivalente a meio salário mínimo, porque eu trabalhava para uma advogada e o salário que eu recebia era meio salário mínimo. Eu vi que portas foram sendo abertas e eu fui abraçando aquelas oportunidades. Consegui comprar uma casa, que nós não tínhamos onde morar. Comprei uma casa e fui prosperando. Mas dentro de mim, ainda continuavam todas aquelas lembranças de mágoa, de angústia. Eu acordava bem de saúde, mas eu sentia um peso nas pernas. Se não era um peso nas pernas, eu acordava com um nó na garganta. Subia no altar com mágoa, porque eu percebia que eu guardava alguma coisa dentro de mim. Então eu sacrificava o financeiro, o material, mas o que eu precisava realmente era me livrar do que estava carregando dentro de mim. Era a mágoa do meu pai. Quando eu fiz uma fogueira santa, que Deus falou comigo que o que eu deveria sacrificar era o meu eu. E o meu eu naquela ocasião era de mágoa, de angústia, de achar que tinha um poço dentro de mim. Então eu vi que eu tinha que entregar, além do meu sacrifício financeiro, a pessoa que eu era. E eu decidi, porque eu escolhi não carregar mais comigo. Porque o Espírito Santo não poderia habitar dentro do meu ser com aquilo que eu carregava. Porque não adiantava eu ter um sacrifício financeiro e não sacrificar o que estava dentro de mim. Porque eu não queria mais ser daquele jeito. Então, além de eu conversar com Deus, eu comecei a tratar o meu pai de forma diferente. Pedir perdão, hoje eu abraço ele. Quando eu escolhi me entregar para Deus, eu me entreguei completamente no altar. Eu desci com o coração limpo do altar. Quando eu entreguei, eu tive assim uma certeza tão grande de que Deus falou para mim, eu vou cuidar. Quando eu me entreguei completamente no altar, eu vi que o cuidado de Deus foi para a minha pessoa, que o Espírito Santo tratou do meu ser, limpou o meu coração. Eu passei a pensar diferente. Eu passei a olhar as pessoas de forma diferente. Eu passei a lidar com os meus problemas de outra maneira. O cuidado meu vem do altar, porque o Espírito Santo é o tesouro que eu tenho dentro de mim que não tem como avaliar. É meu, está bem guardadinho, mas hoje eu posso falar para as pessoas que as pessoas também podem ter. Hoje eu tenho paz. Eu deito, eu durmo, os meus pensamentos são agradáveis. Para mim, o Espírito Santo é o Pai que me protege. O Espírito Santo é o marido que cuida, o sócio que divide tudo comigo, o amigo que quer ficar perto. Então, o Espírito Santo, ele me completa em todas as áreas da minha vida. Me ajuda, me orienta e, o mais importante, fala comigo. Hoje eu tenho um patrimônio de 7 imóveis, não tenho apego porque tudo vem de Deus e é tudo emprestado, mas eu vejo que Deus proporcionou para mim uma vida material confortável. Eu continuo trabalhando, hoje eu sou sócia daquele escritório onde eu era empregada. O mais importante é esse tesouro, que tem um valor incalculável, que é o Espírito Santo. O altar do sacrifício significa para mim uma oportunidade de mais e mais depender de Deus. Recomeço. Palavra para quem espera tudo novo. Uma chance de escrever uma nova história. É como uma folha em branco. Escrever aquilo que ainda não foi escrito.
Uma nova história no casamento. Harmonia na família. Conquistas. Estabilidade. E o principal, o Espírito Santo. Só há um lugar onde você pode encontrar tudo isso e começar ou recomeçar uma nova vida. E este lugar é o altar. O altar de Deus. Lugar de proteção, de alegria, de força, de entrega. Lugar de sacrifício e resposta. Este é o nosso lugar. O altar. Bem-vindo a uma nova vida. Universal. Em 2020, levando a fé inteligente. Todos os dias, em alguma parte deste país, milhares de pessoas acompanham esta programação. Eu peço que o Senhor abençoe esta água, para que quando essa criatura beber dela, ela seja literalmente curada em Espírito Santo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. E todos os que creem, digam amém e bebam da água agora. Graças a Deus. Seja em um palácio ou em um barraco, há sempre alguém gritando por socorro. Eu coloquei o copo de água na frente da televisão, o pastor fez a oração e eu tomei esse copo com água. E naquele momento, eu já estava uma semana sem dormir, eu dormi, que eu nem imagino como eu fui para minha cama. Eu sei que eu dormi. Eu acordei no outro dia mais leve e aquele copo com água que eu pensei em tomar aqueles remédios para acabar com a minha vida, foi o copo com água que me tirou aquele desejo, aquela vontade de me matar. Diante de tantos pensamentos negativos, surge uma voz transmitindo fé e vida. Mesmo você que sintonizou aparentemente por acaso, não foi acaso. Deus preparou esse momento para você porque Ele tem visto a sua situação. Ele está estendendo a mão para você. Você pode vencer esse câncer, você pode vencer qualquer problema. Confie, porque essa luta que você está passando, você vai vencê-la, vai superá-la. Isso é apenas um sinalzinho do que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Faça da dificuldade uma oportunidade para mudar de vida. Precisamos da sua ajuda para que, através dessas antenas, cheguemos a tempo de salvar mais uma vida. Agora mesmo desista, abaixe a arma. Eu tenho certeza que você está sendo tocado agora pelo Deus que eu sirvo, de que a vida que você pensava não ter mais sentido, valor, ela pode ser uma vida diferente. Seja um proclamador do telhado. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3.396, dígito 0. Conta corrente 15.250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 206.577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Então nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã, neste horário, nesta emissora, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a
tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes,